Bom dia para você que está conectado conosco, conectada conosco. Seja bem-vindo a esse momento precioso de aprendizado, onde nós temos falado sobre o poder do Evangelho. Tá muito frio aí? Hoje nós temos aí nesse momento 5 graus de sensação térmica aqui na Serra, um tempo onde sempre o fogo do Espírito Santo vai continuar nos aquecendo, amém? É isso aí, bom dia aos valentes, aos corajosos É verdade. que estão conosco aí pela manhã, né? Muito bom esse momento precioso com a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Amém. E eu tenho certeza que você que está aí nessa manhã também ama a palavra de Deus, e nós estamos falando sobre o poder do Evangelho. E hoje no episódio 3, nós vamos falar sobre a renovação da mente, porque como é importante você ter a revelação do que você faz, a experiência que você tem é determinada pela revelação que existe na tua mente. Interessante que Jesus, ele tem tantas coisas maravilhosas para nós. E ele fala que nós somos herdeiros de Deus. Mas o herdeiro, quando ele não tem maturidade, ele não tem diferença do escravo. Ou seja, apesar de ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus, de todas as riquezas espirituais, ele ainda vive como escravo. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem a revelação, o entendimento, a mudança de mente, né? E nós hoje vamos falar sobre a mudança da tua mente, o entendimento da revelação do Evangelho. Hoje nós vamos amadurecer um pouco mais. Eu quero começar lendo um texto de Isaías capítulo 53, verso 4 ao 6. Se você está com teu papel de anotação, anote tua Bíblia, senão você vai ouvindo aqui com a gente, tá bom? Verdadeiramente, ele tomou sobre si, falando de Jesus, nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto, o texto de Isaías, né, amor, que fala aí de tantas coisas que Jesus conquistou para nós, né? Sim, como é importante nós termos a revelação do que aconteceu na cruz. É isso que Deus faz através do profeta Isaías, que é trazer o entendimento do que aconteceu, do que Jesus fez, da obra redentora da cruz. E ele continua dizendo no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, falando de Jesus, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E nós só podemos ter uma mudança de pensamento quando nós temos essa revelação do que aconteceu na cruz, do que Jesus fez por nós em todos os âmbitos da nossa vida, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Jesus, na cruz, ele ali concedeu a mim e a você perdão dos nossos pecados, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele levou o meu pecado. Nós erramos, nós somos falhos, mas nós não precisamos carregar o fardo do pecado a vida inteira, porque Jesus já levou sobre si, por isso hoje nós podemos ser salvos. Como é importante a mudança da mente. Antigamente, antes de Cristo vir, como o pecado era perdoado?
A pessoa tinha que ir na igreja, levar um animal, sacrificar aquele animal. Que coisa, né? Já pensou? Os pecados Meu Deus. eram feitos sacrifícios para se perdoar. Era dessa forma que a pessoa era perdoada, né? Então ela precisava levar lá, o sacerdote sacrificava aquele animal e aí ele recebia o perdão. E quando nós falamos de mudança de mente, quando Jesus diz assim, a primeira palavra que Jesus diz quando ele começa a pregar, ele diz arrependei-vos. E o que é arrependimento? Arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de pensamento. Então, antigamente, para você ser perdoado, você tinha que pagar penitência, fazer um sacrifício. E o sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi suficiente. Hoje, o que você precisa fazer para ser perdoado? É essa mudança de mente. Então, quando Jesus ele vem, ele diz assim, olha, vocês precisam mudar a maneira de vocês pensarem. Precisam se arrependerem. Precisa se arrepender. E arrepender não é sentir remorso. Arrepender é mudar de direção. Você está indo numa direção e você volta. Você muda a tua maneira de pensar. E qual é a maneira de pensar correta? Como diz as Escrituras, que o perdão agora não é mais um sacrifício seu. Você não é perdoado porque você jejua, porque você ora, porque você faz algum tipo de sacrifício. Às vezes a pessoa fala, vou dar uma oferta, vou me sentir perdoado. Não, não é porque você não compra a sua oferta, você não paga a sua oferta com dinheiro, com jejum. Às vezes a gente até se sente pecador. Quando você erra, comete um erro, você se sente muito pecador, né? Se sente mal, mas nada que você faça vai te fazer ser perdoado a não ser pelo sangue de Cristo. O que eu e você precisamos fazer? É muito importante sobre isso, amor, nós entendermos que há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento ele fala sobre mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. E quando uma pessoa sente remorso, ela sente tristeza pela atitude errada, mas ela não muda a maneira de pensar, por isso ela volta a cometer o mesmo erro. E quando há o verdadeiro arrependimento, ela muda. Ela começa, é visível, é notório o esforço de uma mudança de vida. Então nós precisamos compreender que não é o que nós podemos fazer, mas é o que Cristo fez por nós. Essa é a boa nova do Evangelho, graças a Deus por isso. Aí entra uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa pensa, eu vou ser disciplinada, então eu vou mudar. Eu vou ter força de vontade, eu mudo. Não é suficiente. Não é suficiente a força de vontade e a disciplina do ser humano, que se fosse suficiente, Jesus não precisava morrer. Então não basta você... Por que você às vezes é disciplinado, você tem uma boa intenção, você quer mudar e não consegue pela força? Quantas pessoas estão nas drogas, vivendo em um vício, vivendo em uma situação de aprisionamento, né? E ela se esforça, ela realmente quer sair daquele vício, só que ela não consegue. Por quê? Porque não é pela sua força de vontade, não é pela sua disciplina, é pela revelação do que Cristo fez por mim. É quando você recebe o que Cristo fez por você. Então recebe o perdão de Deus. Amém. O perdão. É interessante que eu faço sempre uma pergunta, eu gostar de entender por que antigamente era desse jeito, por que tinha que sacrificar, por que tinha que fazer algo, né? Na verdade, Deus estava mostrando o que iria acontecer com Cristo. Deus estava preparando-nos para que entendêssemos o que Jesus ia fazer na cruz, que ele iria ser o nosso Cordeiro. Amém, glória a O Deus. Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro sem mácula, que ia
ser sacrificado para que o sangue dele perdoasse o pecado, nossos pecados. Mas não é um sangue de um animal, é o sangue do Filho unigênito de Deus. O sangue do próprio Deus Aleluia. foi derramado por mim e por você. O que Deus espera de nós é somente o reconhecimento dos nossos erros. É quando nós reconhecemos, eu errei, eu peço perdão, me perdoa, Senhor. Tão simples assim. Não preciso pagar nada, não preciso sacrificar nada, não preciso jejuar, não preciso fazer uma penitência. Não, você não precisa. Você precisa reconhecer o seu erro. Amém. Você precisa reconhecer que Cristo, o sacrifício na cruz, foi perfeito. Amém. E quando nós entendemos isso, então nós recebemos do perdão que Cristo nos concedeu na cruz, todas as vezes que então nós nos arrependemos. Cristo, o que Ele fez por nós, Ele nos reconciliou com Deus. Eu costumo dizer, Jesus, Ele é a ponte que havia sido quebrada e Ele nos reconciliou, nos trouxe de volta. Significa que o nosso lugar sempre foi estar com o Pai, estar na casa do Pai, estar vivendo o propósito do Pai, estar perto, relacionando. Por isso que a palavra de Deus, ela nos desafia em todo tempo a orar, falar com Deus, ouvir a sua voz. Isso fala de reconciliação. Quando eu mudo a minha maneira de pensar e eu me arrependo, eu me volto para o meu Criador, eu me volto para o meu Pai. E Jesus fez isso, Ele nos reconciliou. E todos os dias existe esse convite de reconciliação, de voltar para Deus, de ouvir a Deus. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem, eu sinto algo e eu não entendo. É o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo chamando de volta a viver com o Pai, se relacionando com Ele. Na cruz, Jesus não só nos reconcilia com o nosso Deus, isso é maravilhoso, mas Ele também leva sobre si toda a enfermidade e toda a dor. É o que nós lemos em Isaías. Jesus levou sobre si todas as doenças, todas as dores. Ele concluiu essa obra. Por isso, quando nós temos a revelação e mudamos nossa maneira de pensar, nós não aceitamos aquele pensamento que diz assim, estou sofrendo, passando por essa enfermidade e essa é a vontade de Deus. Deus quis assim. Já ouviu isso? Muito. Deus quis assim, né? É a vontade de Deus, então eu vou me conformar. Não é isso o que a palavra diz. Você e eu precisamos entender e compreender a verdade. Jesus levou a enfermidade, fala do corpo. Jesus levou as dores, fala da alma. Por isso nós não podemos nos conformar. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Nós precisamos tomar posse do que Cristo fez na cruz. Ele levou sobre si. E por isso hoje nós podemos ter saúde. Nós podemos ter paz interior e sermos felizes. É isso aí. Né? E quanto mais você compreende essa conquista de Jesus na cruz, mais ela faz efeito em você. Amém. Então, quando uma pessoa está doente, ela precisa recorrer a essa promessa, recorrer a esta palavra e receber, somente receber. Às vezes nós não entendemos, porque para nós, ser humano, nós só entendemos que você consegue conquistar alguma coisa com o teu esforço, com o teu sacrifício. E é muito difícil você entender e de você aprender a receber pela graça, pelo amor, sem fazer nada, somente receber. Às vezes nós temos a justiça própria que fala, mas eu errei tanto, eu fiz tantas coisas erradas, eu mereço pagar isso daqui. Mas Jesus pagou por você. Ele quis morrer no teu lugar. E de fato merecíamos. Merecíamos. Mas pela graça que nos alcançou, Ele foi suficiente, seu sacrifício, Ele pagou por nós. E isso é a misericórdia. A misericórdia de Deus é quando você não merece, mas Ele mesmo assim quer dar a você. Né? A Bíblia fala que Jesus removeu a maldição da pobreza, nos livrou da pobreza, da maldição
da miséria, da escassez. E Ele quer nos dar vida plena. Amém. Vida plena, economicamente falando. Jesus, o apóstolo Paulo diz, Jesus levou sobre si, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Glória a Deus. Enriquecidos em tudo. Por quê? Porque Deus quer que você seja abundante em boas obras. Amém. Deus quer fazer de você a bênção para muitas outras pessoas. Então, receba isso dentro de você e as oportunidades surgirão na tua vida. Mude teus pensamentos. Você não nasceu pobre para viver pobre a tua vida inteira. Você pode receber as oportunidades que mudarão sua vida, porque Deus, quando Jesus morre na cruz, a obra é completa. A obra é na nossa alma. Amém. E que quando eu falo de alma, fala de emoções, né? Fala de corpo físico, de saúde física, fala de vida econômica e fala da salvação eterna. Aleluia. A obra é completa. E o que eu preciso? Receber. Não seremos mais julgados. Você não vai chegar no céu e será julgado. Antes de termos Cristo, ia passar um telão lá com todos os nossos pensamentos, todos os nossos erros, com todas as nossas falhas. Quando você recebe Cristo, tudo isso é apagado. Amém. Olha, às vezes minha filha fala assim, pai, esses dias eu estava conversando com uma das minhas filhas e ela perguntou assim, qual foi a maior arte que eu fiz? Perguntou isso pra mim também. Perguntou pra você também? Uhum. Aí eu fiquei pensando, falei assim, eu não lembro não, filha. Não, mãe, tenta lembrar. Eu não lembro da arte, né? Na minha cabeça eu esqueci disso daí. Passou, né? Assim é com Deus. Amém. Quando Deus olha para nós, Ele não lembra do teu pecado. Ele não lembra das tuas artes, né? Aleluia. Ele levou sobre si toda a punição que era para nós, o castigo que era para nós. Por isso que Isaías fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por que Jesus morreu? Para que nós não precisássemos morrer hoje, para que nós não precisássemos ser castigados hoje. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus, ele fez a obra completa na cruz. Nós pecamos, nós precisaríamos morrer, mas Deus não se agradaria disso, com certeza. Nunca Deus se agradaria disso. Por que Deus não se agradaria? Por que Deus tem prazer em ver alguém sendo reconciliado com Ele, compreendendo a obra da cruz? Olha, você errou, mas você não precisa morrer por isso. Você não precisa viver uma vida infeliz por isso. Você pode viver uma vida plena. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Então, em Jesus, nós somos perdoados, nós somos reconciliados, nós somos curados, nós recebemos a vida de Deus em nós, porque Deus tem o propósito, o desejo que todo homem, toda mulher seja salvo, seja liberto, né? E viva caminhando em sua vida, tendo conhecimento da verdade. Ninguém pediu um Salvador, mas mesmo assim, Ele nos deu um Salvador. Meu Deus, que maravilhoso isso. Em alguns episódios atrás, alguns estudos, nós falamos Deus castiga. É um tema, né? Uma pergunta. Uma pergunta, né? E um tema que nós trabalhamos. Isaías fala que
Jesus levou sobre si o castigo. Ele foi castigado pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele carregou. Por isso que Deus não pode castigar a gente. Por isso que Deus não quer castigar a gente. O castigo que era para nós foi para Cristo. Oh, Deus, meu Pai. Maravilhoso. E Ele destruiu as forças do inimigo. Amém. As forças das trevas. Satanás agora não tem mais poder para acusar você. Satanás agora não tem poder mais para tocar em você. Satanás agora não tem mais poder. Ele destruiu. O sangue de Jesus está sobre nós. Aleluia. Agora não quer dizer que o diabo não queira tentar, né? Ele é o tentador. Ele vem tentar, ele vem provar, ele vem ver se você acredita nisso. Né? Interessante que Jesus, né? a palavra tentador, uma coisa interessante para você, tentador, ela vem daquela palavra do ferreiro, que quando o ferreiro ele pega o ferro, coloca no fogo, ele levanta e olha para ver se tem alguma falha naquele ferro, e depois coloca na bigorna e começa a bater com o martelo. Bate, depois coloca na água, depois coloca no fogo de novo. É daí que vem a palavra tentador, que ele olha para fazer aquele ferro se tornar uma espada, uma faca, uma ferramenta, lâmina, né? Uma ferramenta forte. O tentador, quando ele vem contra nós, na verdade, Deus usa para nos melhorar, para ativar a nossa fé, para nos estimular a nossa fé em Deus. E nós somos mais do que vencedores em Cristo. Amém. Mais do que vencedores. Por quê? Porque o inimigo não pode te vencer. Ele vem tentar, mas ele não pode te vencer. Amém. Ele não pode te derrotar. E você fica melhor. Deus usa tudo que o inimigo vem contra você para te fazer melhor quando você compreende a verdade. Então, quando vem uma enfermidade, você tem a verdade no teu coração. Jesus levou sobre si. Quando você peca, você tem a verdade em teu coração e você diz: eu me arrependo e eu recebo o perdão de Deus. Quando você enfrenta uma dificuldade econômica, você compreende: Jesus levou sobre si minha pobreza, ele se fez pobre para que eu fosse rico. Então eu vou vencer essa questão econômica na minha vida. Eu estava debaixo de maldição, na minha família existe uma maldição hereditária, mas agora Cristo levou sobre si as minhas maldições. Aleluia. Você compreende? Você usa na prática isso. Na prática, você pega esta palavra e vai assimilando ela. O inimigo ele vem e ele tenta te destruir, mas você tem a palavra de Deus dentro de você e o que vai acontecer é você se tornar melhor a cada dia. Amém. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós somos e vivemos o melhor de Deus. Então creia na obra que Cristo fez na cruz. Permita que o Espírito Santo fortaleça essas verdades no seu coração. Colossenses 2, 13 e 15 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus! Jesus venceu na cruz. Na cruz recebemos esse perdão, uma nova vida, recebemos a autoridade no nome de Jesus. Por isso, aonde você chegar, e nós falamos em estudos anteriores sobre sermos embaixadores, sermos representantes desse reino. Por isso, quando nós chegamos, Cristo chega conosco, Deus chega conosco. Aonde eu e você estivermos, ali o diabo vai ter um problema. Vai ter um problema, né?
Por que que o diabo tem um problema onde você chega? Eu quero que você entenda algo. A palavra Satanás, ele é o príncipe das trevas. A palavra trevas significa ignorância, falta de conhecimento. Satanás, ele reina onde existe falta de conhecimento. Por isso a Bíblia fala que ele é o príncipe das trevas, ou seja, ele atua onde não existe conhecimento, onde não existe revelação. A área da tua vida que não existe revelação é uma área que o diabo atua. Por isso, por que as pessoas têm problemas econômicos? Porque ali existe uma ação desse príncipe das trevas. Existe falta de conhecimento sobre a vida econômica e a conquista de Jesus na cruz. Por isso a pessoa vive no sofrimento econômico. E quando a luz de Deus brilha, o príncipe das trevas sai. Aleluia. Ele sai. Por isso Jesus ele dizia assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar você na saúde, a verdade vai te dar saúde, a verdade vai dar a você uma vida econômica bem-sucedida, a verdade de Deus vai dar uma família bem-sucedida para você, porque a verdade é luz. E onde há luz, as trevas vão embora. E quando as trevas vão embora, querido, acabou. O problema acabou. A vitória. Deus te dá a vitória. Então, olhe o problema que você tem hoje. É um problema onde as trevas estão regendo. Por isso, o momento que você mais trabalha em favor da sua vida e luta contra os teus problemas é nesse momento que a verdade está entrando na tua casa. Essa verdade está entrando no teu ouvido. Por que o diabo quer afastar as pessoas da palavra de Deus? Olhe, existem muitos sacerdotes religiosos que você nunca vai ver ele com a Bíblia na mão. Nunca vai ver ele ensinando as pessoas a lerem a Bíblia. Por que será? Por que as trevas têm tanto medo de ensinar as pessoas a se alimentar da palavra? Teve uma época, quando eu aceitei a Cristo, eu ouvi muito isso daí. Olha, você não pode ler muito a Bíblia não, senão você vai ficar bitolado. Olha, eu conheci muita gente que leu a Bíblia e ficou louco. Gente, eu só conheço pessoas que prosperaram e avançaram lendo a Bíblia e tendo a revelação de Deus. Amém, amém. De Deus. Porque é luz, não é? Por isso que quando nós chegamos, o diabo tem um problema, porque chega conosco a verdade. A luz chega conosco. E aí aquela situação, aquele problema que era insolúvel se torna solúvel. Existe um caminho, existe uma saída. Por isso que nós precisamos também compreender e entender que não somente em nós, mas através de nós, o poder do Evangelho vai se manifestar. É uma chave muito importante, né, amor? Aqui é uma mudança agora. Porque primeiro você entende, você compreende. E por que você compreende? Para quê? Você compreende para que, através de você, o poder do Evangelho também possa agir. E não somente em você. Porque quando Deus ele olha para todos nós, ele não enxerga uma pessoa, uma família. Ele enxerga os filhos. Agora vem uma coisa tão importante aqui, queridos. Às vezes as pessoas olham para nós e falam a unção, o poder para orar pelas pessoas. Tá no Edmilson André, tá no Bispo Edmilson. Ele vai orar por mim, tá no Bispo André, ela vai orar por mim. Queridos, o poder está em você. Aleluia. O poder está em você. Amém. Porque na verdade o poder não é nem no ser humano, né? O poder não está em nós. O poder está dentro de nós através da palavra. Através da palavra. Por isso que você pode ser usado por Deus para levar uma palavra e a pessoa ser curada. Amém. Ser liberta. Ser transformada.
Eu e a André não somos diferentes de você, do que você, nós não somos melhores do que você. O poder está no Evangelho. E quem carrega esse Evangelho está levando esse poder. A Bíblia diz que Deus colocou o tesouro dele em vasos de barro. Aleluia. Em vasos, não é em um vaso, não. É só o pastor da igreja, é só o líder, é só... Não, o poder está no Evangelho. Amém. E todos que compreendem isso e levam essa mensagem está curando agora. Agora, nesse momento, pessoas estão sendo curadas. Aleluia. Nesse momento, pessoas estão sendo livres de maldições. Amém. Livres de tormentos da alma. Nesse momento. O grande detalhe que as pessoas não compreendem é que às vezes eles pensam assim, olha, eu oro, eu falo aqui e tem que acontecer instantaneamente. E às vezes não é assim. Às vezes nós resistimos o diabo porque apesar de você receber a palavra, de você crer, de você entender, o inimigo ainda ele tenta, ele não quer deixar as coisas rapidamente. Ele vai tentar colocar dúvida, ele vai tentar permanecer, ele vai ficar até o máximo que ele conseguir, que ele suportar, até que chega um momento que ele não tem como resistir. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que o inimigo não vai sair assim, com facilidade, eu creio, agora, nesse exato momento a doença desaparece. Tem momentos que a doença desaparece exatamente naquele momento, mas tem momentos que você tem que resistir, né? E seja agora um instrumento de Deus. Deus quer usar você. Amém. Deus quer usar a sua vida. Jesus, ele deixou um legado. Ele foi a própria inspiração em sua vida, mas ele também deixou muitos ensinamentos, que nós falamos inclusive sobre isso. Atos, capítulo 1, versículo 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então nós precisamos receber de suas palavras nas nossas vidas e daquilo que ele nos ensinou também levar a outras pessoas. E é isso que nós vamos continuar depois falando com vocês, sobre sermos instrumentos nas mãos de Deus. Não só receber dessa verdade, ter o conhecimento e o entendimento daquilo que Cristo fez, mas o que isso faz de diferença não somente na minha vida, mas na vida das pessoas que estão à minha volta, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, as pessoas com quem eu me relaciono. É importante nós refletirmos sobre como nós reagimos acerca dessa verdade, desse novo entendimento da revelação da palavra. Você entendeu isso? Você compreendeu? Você recebeu? Você já usufrui? E agora, onde você se encaixa nesse plano? Deus quer usar você. Amém. Deus quer usar suas mãos. Deus quer usar os seus lábios. Deus quer que você fale para as pessoas isso. Deus quer usar você, né? Deus quer que você fale. A Bíblia fala que Jesus fazia depois que ele ensinava as pessoas. Deus quer que você fale para as pessoas. É interessante, as pessoas estão sofrendo. Você não conhece pessoas que têm medo de morrer, medo da doença, medo de tantas lutas, tantas situações. Quantas pessoas ficaram doentes, Deus livrou, Deus guardou, Deus protegeu. Amém. Essa pessoa conseguiu escapar, conseguiu sair daquela situação. As pessoas estão com medo, estão sozinhas, estão sem esperança, né? Estão com medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Tem pessoas que têm raiva de Deus porque estão sofrendo. Tem medo de morrer, medo do julgamento. Medo do julgamento. Estão se sentindo sozinhas, perdidas. Tem muita gente assim hoje. E eu quero dizer para você que se eu e você não fizermos nada,
Deus ele não vai fazer, Deus não vai vir aqui. É minha responsabilidade. Deus confiou isso para mim. Deus confiou para Andréa. Deus confiou isso a você. E como nós ajudamos essas pessoas? Ensinando elas a verdade. Amém. Ensinando elas a verdade. Essa é a vontade de Deus. Jesus fazia e Jesus ensinava. Aleluia. Deixa Deus usar você. Amém. Em nome de Jesus. Fala para Deus, Senhor, eis-me aqui. Jesus nos comissionou. É o que está em Mateus 28, 19 e 20. A Bíblia diz, portanto, ide. Jesus falando aos discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, ele fez e ensinou. E o nosso chamado é viver, fazer e ensinar, anunciar, pregar o evangelho, ajudar as pessoas que não estão enxergando a enxergar. Foi o que o apóstolo Paulo vivenciou na vida dele também. Os homens de Deus, eles vivenciaram isso, levaram o evangelho, o poder que estava dentro deles, como o Edmilson falou, está dentro de nós. E Jesus, ele cumpriu a sua missão, ele concluiu a obra. Jesus pegou o bastão da missão e passou para mim e para você. Nessa grande corrida, que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma corrida de uma vida. Então ele entregou para mim e a você. Por isso, receba dessa verdade, compreenda o que Jesus fez por você e o que ele vai fazer através de você, em nome de Jesus. Que coisa! E saiba que você é escolhido. Amém. O pensamento que as pessoas têm, o pastor, o bispo, eles são uma pessoa, né, são melhores do que... Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Nós somente acreditamos. Amém. E começamos a ensinar, a deixar Deus nos usar. Não, querido, você é escolhido por Deus. Amém. Deus confiou em você. Deus te conectou hoje aqui. Você está recebendo da palavra. Deixa esse evangelho fluir de você. Leve para as pessoas este amor. Porque é um amor, concorda comigo? Amém. É um amor grandioso, maravilhoso, de graça, gratuito, que restaura, Aleluia. que cura, que salva, que liberta. E Deus quer usar eu e você. Jesus, ele foi numa cruz, morreu, trabalhou, sacrificou, ressuscitou, está sentado, aí foi para o trono, agora ele está sentado no trono, ao lado de Deus, à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele se sentou e nós precisamos nos levantar. Amém. Se eu e você não nos levantarmos, nada vai acontecer. E isso é fato. E nós precisamos ocupar os lugares na nossa sociedade, de liderança, na família. Amém. Ocupar os lugares, perder a timidez, perder a vergonha. Amém. E falar deste amor, falar do que Deus fez na tua vida. O que Deus fez na minha vida? Jesus, ele me perdoou, ele pode perdoar você. Amém. Jesus, ele me restaurou, Jesus pode restaurar você. Receba em você e depois transmita isso para as pessoas. Amém. Em nome de Jesus. A missão de Jesus, ele concluiu, mas a minha e a sua começou. Amém? E você que está nesse momento maravilhoso, nós queremos agradecer por tê-lo, por tê-la conosco. Bênção de Deus. Muito bom ter vocês, né? Nesse frio congelante da Serra Gaúcha. Para quem está ao vivo, né? 5 graus, 4 graus aqui hoje, maravilha, né? Vocês são valentes aí, os que estão com a gente aí, né? É muito bom ter vocês conosco, fica, né, a minha gratidão, a gratidão do Edmilson. Deixa a cidade de onde você está nos ouvindo aí. Eu vi o Gilmar aí, né? lá de Antônio João que está conosco. Isso. Deus abençoe, meu irmão, abençoe sua Deixa família. a sua cidade aí, coloca aí se está muito frio aí também, na tua cidade, tá?
E eu quero, nesse momento, dar oportunidade a você que talvez não vai estar ao vivo, talvez esteja e veja esse estudo bíblico depois, e que tem buscado respostas dentro de você, tem buscado esse entendimento e tem tido dificuldades. Eu quero te ajudar nesse momento a dar o primeiro passo para que a verdade de fato seja revelada a você. E para isso é necessário nós fazermos uma oração muito simples, mas de todo o nosso coração. Por isso, repete comigo, você que quer viver o novo de Deus, ter o conhecimento e a revelação dessa verdade, dizendo comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida, nas tuas mãos. Em tuas mãos. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Seja o meu Senhor e Seja Salvador. O meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome, no livro da vida. No livro da vida. Amém? Amém. Quando nós fazemos essa oração, nós então começamos a conhecer a verdade de Deus ao nosso respeito. Jesus morreu por você. Jesus ama você. Deus tem um plano para a sua vida, e não só para você, mas para todas as pessoas à sua volta. E nós queremos te ajudar nesse novo plano de vida. Queremos te conhecer, queremos te receber na família Sara Nossa Terra. Queremos que você cresça no conhecimento da verdade. Eu quero convidar você, venha e participe do nosso Instituto de Vencedores, onde a palavra é ensinada e onde vencedores são levantados. Para isso você precisa ir para o Revisão de Vidas. Vamos ter agora, essa semana para homens, semana que vem para mulheres, mas teremos em agosto, dia 7 de agosto. Então prepare seu coração, venha, receba de Deus, venha pertencer e participar dessa família, que é a família Sara Nossa Terra, amém? Fica mais uma vez nossa gratidão a você que está conosco, você amém. Que vai assistir esse vídeo depois, compartilhe, né, esse vídeo, curta, nos ajude a levar essa mensagem. Amém. Seja um instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas. Amém. Leve essa mensagem de amor, de esperança. As pessoas não precisam ter medo da morte. Em nome de Jesus. Porque aquele que crê em Cristo jamais morrerá. Aleluia. Jamais. A Bíblia fala que ele vai viver. Deus te deu a vida eterna. Não tenha medo. Amém. Não tenha medo. Quero agradecer a todos vocês que são dizimistas, ofertantes e que nos ajudam a levar essa mensagem a amém. Tantas pessoas. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por este amor. Um beijo no teu coração e nos vemos na próxima programação no Tempo com Deus hoje. Amém. Às 19h30, Tempo com Deus. Deus os abençoe, amém. queridos. Amém. Grande abraço. Deus abençoe.